O homem de Nazaré, Jesus Cristo, estava circulando pelo norte do país, pela região de Cafarnaum, estava ensinando muita gente, estava chamando discípulos, tinha acabado de convidar Levi, filho de Alfeu, que nós conhecemos como Mateus, Mateus Evangelista. Ele convidou Mateus para segui-lo. Mateus seguiu a Jesus e Mateus já tem uma pegada evangelística logo no começo. Ele segue Jesus e chama todo o pessoal que ele conhecia, os colegas de profissão, outras pessoas, dá um jantar. E Jesus vem, então, para ensinar as pessoas sobre o seu caminho. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos seguir o nosso estudo do Evangelho de Marcos. E vemos agora, então, o capítulo 2, verso 18. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm esse hábito de jejuar, como os discípulos de João e os dos fariseus? Esse João aqui é o João Batista. João Batista, que apareceu no começo do Evangelho, João que batizava. Ele tinha muitos discípulos. O trabalho de João com o discipulado era tão importante, que nós vamos continuar lendo a Bíblia e nós vamos descobrir que muito mais tarde, depois da ressurreição de Cristo, depois da morte de muitos dos apóstolos, em viagens missionárias, tinha apóstolo que encontrava com gente que não sabia nem que Jesus já tinha aparecido na terra, mas seguia os ensinos de João Batista. Dizia, não, eu fui batizado no batismo de João Batista e eu sigo o ensino dele. João realmente ele preparou um povo para Jesus Cristo. E nós vemos esse preparo dando resultado bem lá na frente ainda. Né? Gente que vivia em outras regiões do Império Romano, mas que passou lá pela Judéia, conheceu João, foi seu discípulo, seguiu o seu caminho e aí aguardava a chegada de Jesus Cristo. Então os discípulos de João estava preso, né? Eles jejuavam, os dos fariseus também. O que é o jejum? O jejum é uma prática muito antiga, uma prática muito saudável, uma prática boa para o corpo e para a mente. É se abster de uma coisa lícita por um tempo, para orar, para meditar, para reconhecer a nossa necessidade da bênção de Deus. A prática comum aqui nessa época era o jejum realmente do alimento e até da água, o que a gente considera hoje um pouco perigoso jejuar sem água porque você pode desidratar. Então hoje se pratica muito o jejum de alimento, mas bebendo água. E as pessoas ficavam tempo sem comer e com isso elas se dedicavam também a Deus. E ao sentirem a falta de algo legítimo dado por Deus, o alimento, elas então reconheciam a grandiosidade de Deus e a nossa dependência da bondade do Pai. Era uma forma de se tornar mais humilde diante de Deus. E as pessoas acharam estranho, né? Porque elas achavam que Jesus era um mestre, assim, um professor, como outros tantos, né? Então, por que se jejuava? Para buscar a Deus. Olha, os fariseus, os discípulos deles estão buscando a Deus com o jejum. Os discípulos do João Batista estão buscando a Deus com o jejum. E os seus? Por que estão comendo aí o tempo todo? Porque eles já estavam com Jesus. Então, o Senhor Jesus ele respondeu usando aqui umas expressões bem interessantes. Ele falou, olha só, por acaso os convidados de um casamento, eles praticam jejum quando eles estão lá na festa com o noivo? Só para você saber, tá? O casamento nessa época aqui era um festão que durava uma semana. Fazer jejum durante um casamento era uma ofensa gravíssima. Deixe para jejuar depois, jejue antes, mas não na festa de casamento. Então ele perguntou, as pessoas jejuam no casamento? Todo mundo sabia que não, né? Falou, não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, lhe será arrebatado. Então eles vão jejuar. E aqui ele estava falando já sobre a sua crucificação, sua morte e sua ressurreição. Além disso, ele prossegue. Ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. Se você já remendou alguma coisa, você sabe que há tecidos que a gente põe na água e eles encolhem, né? Então se você pega uma roupa que já encolheu, você faz um remendo com um tecido que não encolheu, depois isso vai molhar, esse tecido vai encolher e vai fazer um buraco maior ainda na roupa, vai estragar. E então deixaria a situação pior ainda, né? E ninguém põe um vinho novo num odre velho. Aqui eu tenho que explicar uma coisa. O que é odre? É um saco feito de couro que se usava para armazenar vinho. Você deve ter visto isso já em filmes, em livros, né? O vinho artesanal, quando ele fermenta, ele vai produzindo álcool e ele vai produzindo gás carbônico. E aí ele vai inflando a bolsa onde ele está. De vez em quando tem que ir lá aliviar a pressão para não estourar, né? Mas enfim, ele estica a bolsa. Então, se põe um vinho novo, um vinho que ainda está em fermentação,
numa bolsa nova para que a bolsa tenha margem para esticar. Se a bolsa está esticada já, que é o odre, e põe um vinho novo, ela estoura, arrebenta, perde a bolsa e perde o vinho. Então se tinha essa prática, né? Porque o vinho não era feito por processo industrial, era artesanal, então não se tinha quebra da fermentação, era outro processo. E a ideia aqui, que ele está ensinando é o seguinte: vocês estão querendo pegar, por que ele está falando de remendo, pano velho, vinho, odre, vinho novo, odre velho, essa coisa toda? Porque eles estão querendo botar uma coisa nova, que é o ensino de Jesus. É a primeira vez que o Messias vem à Terra, né? Ele não veio uma segunda ainda, nós aguardamos a chegada dele. E eles queriam pegar essa coisa nova e colocar numa coisa velha. Eles não entenderam que o velho regime, a velha maneira de pensar não funcionava com o Messias. O exemplo aqui do jejum, né? Olha, por que os seus discípulos não estão jejuando para buscar Deus, para se aproximar de Deus? Gente, como mais próximo de Deus alguém pode estar do que fisicamente perto de Jesus, espiritualmente perto dele, caminhando com ele, sendo discipulado por ele? Não faz sentido. Mas quando ele fosse tirado, que é o que nós vivemos hoje, aí sim faria sentido. Então Jesus tem a expectativa que nós pratiquemos o jejum. O jejum é muito saudável. Se você se interessa em praticar o jejum, não comece de qualquer jeito. Procure orientação, procure pessoas que já conheçam a prática. Você precisa estar em boa saúde, você não pode comprometer a sua saúde com o jejum. Aí você faz jejum não de alimentos, né? Se você tiver com problema de saúde, você pode fazer de outras coisas, né? Hoje tem uma prática muito interessante, que é o jejum de celular. Porque o celular é uma coisa lícita, é um presente que nós recebemos, né? É uma maneira de comunicação, mas às vezes as pessoas estão exagerando. Então muita gente opta em ficar de vez em quando um tempo sem o celular, não só para desintoxicar, mas para reconhecer que elas precisam de Deus e não do celular. Tá aí uma sugestão também. Então, passa-se o tempo, e aí agora vem um episódio aqui que eu tenho que explicar antes. Antes de eu ler, eu tenho que explicar, porque senão você não vai entender direito essa história. Eu vou aqui dar uma encostadinha aqui nas páginas da Bíblia, a gente não está encerrando não, é só para eu poder lhe explicar, porque você já notou que eu sou daquelas pessoas que falam com as mãos, né? Eu me mexo muito. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui de uma outra cultura, de uma outra época, com outra forma de pensar. Nessa cultura, eles tinham algumas leis que são bem diferentes do que nós entendemos hoje. Em relação à propriedade privada, que nós precisamos entender o seguinte: quando esse povo chegou no que nós chamamos hoje de Israel, né, a Terra Prometida, eles não eram donos daquele lugar. Eles receberam aquele lugar de Deus, como um presente. O dono do lugar, Deus, botou as regras para usar o lugar dele. Isso se aplica a nós, obviamente, também, né? Tudo que nós temos aqui não é nosso, é de Deus. Então, o dono põe as regras. Entre as regras, ele disse o seguinte: olha, quando vocês tiverem uma plantação, não colham tudo, 100%. Como a gente faz hoje. Não. As bordas do terreno, vocês não colhem. Deixem para os pobres. E se alguma coisa cair no chão, você está colhendo lá um cachinho de uva, caiu no chão, não pega. Não junta, deixa. Vai ter gente pobre na plantação também, eles vão vir pegar. Claro que os pobres sabiam disso, eles iam para as plantações para pegar alguma coisa. E Deus abençoava os donos da terra, dava chuva, dava sol, dava uma boa produção. E tinha uma norma também interessante. Se uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, ou uma pessoa qualquer pessoa, mesmo uma pessoa muito rica, estivesse passando por uma plantação de alguém, tivesse fome, ela tinha o direito de entrar na plantação, pegar e comer. Ela não podia carregar. Se carregasse era furto, estava roubando. Mas se ela comesse para saciar sua fome, fazia parte da cultura do país. Então não era problema alguém passar, né, no bosque do outro, ver aquela maçã bonita, estender a mão e comer a maçã. Não era problema. O problema é se a pessoa saísse carregando um saco de maçã, ou se ela fosse mal educada de pegar uma maçã, dar uma mordida e jogar no chão, né? Mas, enfim, passar numa plantação de cereais, colher um cereal com a mão, trigo, por exemplo, debulhar com a mão e comer, porque estava com fome, não era problema, não era furto, não era pecado, nada disso. Outra norma cultural, e aí também uma lei de Deus, dizia que no Shabat, no sábado, não se trabalhava. E aí tinha uma confusão sobre o que era trabalho, né? Ainda tem, na verdade. Muita gente considera uma série de coisas trabalho. Veja só que eles consideravam até mesmo cuspir no chão como trabalho, porque você estava levantando poeira, né, ao cuspir no chão poeirento, e regando a terra.
Meio forçado, né? Mas enfim, era a cultura da época. E aí Jesus passa então com seus discípulos num Shabat, num sábado, passam por uma plantação de cereal e o pessoal faz o que era o costume, o que era lícito. Pega uma espiga de trigo aqui, outra ali, debulha com a mão e come, porque estavam com fome. E isso não era problema. Só que a turma que gostava de fazer confusão, mas estão trabalhando, né? Estão comendo, estão debulhando com as mãos para comer. E é Shabat. Então eles quebraram a lei. Veja que a discussão aqui não era sobre pegar espigas na plantação dos outros. Isso todo mundo sabia que podia, a lei dizia isso. A discussão era tentar enquadrar eles num crime de profanação do Shabat. Agora sim eu leio. Agora você já entendeu a história. Eu vou ler para a gente poder ver os detalhes dessa história. Num sábado, no Shabat, enquanto Jesus caminhava com seus discípulos pelos campos de cereal, os discípulos começaram a colher as espigas. E os fariseus perguntaram, por que os seus discípulos desobedecem à lei, colhendo o cereal no sábado? Como se eles estivessem fazendo uma colheita de fato. Estavam apanhando para comer. É diferente de fazer uma colheita. É diferente de botar em sacos. É diferente de botar nos celeiros. E Jesus respondeu assim, olha, vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Essa aqui é uma história que a gente vai ver lá no Antigo Testamento, em outro momento. Mas o fato é que Davi não era rei ainda, e ele chegou num lugar, eles estavam com fome, e nesse lugar é onde ficava o templo móvel, né, que era uma tenda que funcionava como templo, e eles usavam um simbolismo, né, para agradecer a Deus pelas bênçãos, que eram os pães da presença. Eles iam trocando os pães, colocavam pães diante lá do local que simbolizava a presença de Deus, para dizer assim, olha, nós reconhecemos que é tu que nos dá o pão. E esses pães, quando os tiravam de lá, eles eram para os sacerdotes, não podia dar uso comum. Mas aí Davi chegou lá com o pessoal, na época de Abiatar era o sumo sacerdote, e ele comeu esses pães. O sacerdote deu para eles. Coma, porque estavam com fome. Então, o Senhor fala assim, entendam isso, né? Davi não podia morrer de fome. O futuro rei de Israel não podia morrer de fome. E aí usou os pães para isso. Da mesma forma, o sábado, que vocês estão preocupados em guardar o sábado, vocês querem que essas pessoas passem fome, porque é sábado. Mas, gente, o sábado, ele foi feito por causa das pessoas. O sábado foi feito por causa do ser humano. Não foi o ser humano que foi feito por causa do sábado. Não foi o ser humano que foi feito para que o sábado tivesse alguém para repousar. O sábado do repouso é que foi feito para os seres humanos. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Portanto, ele, Jesus Cristo, é Senhor até do sábado. Por quê? Porque o sábado foi dado como presente para os seres humanos. E quem dá o presente é o dono dele. Né? Quem dá o presente é o Senhor. Então Deus deu esse presente para o ser humano. E então, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tem pessoas, é uma outra linha de pensamento, né? Mas está equivocada, que acham que o próprio Deus está sujeito à lei do sábado. Porque lá no Gênesis está escrito que Deus descansou no sétimo dia, né? E não entenderam que, na verdade, ele criou a lei do sábado, ele criou esse princípio para o ser humano. Mas isso é assunto para um outro momento nosso. Aqui nós encerramos o capítulo 2. Eu agradeço a sua presença, agradeço que você está acompanhando. Se você perdeu os vídeos anteriores, volte, né? Nós começamos em Marcos 1, mas nós também temos todo o Evangelho de João, também temos todo o Evangelho de Mateus, já aqui explicado. Temos uma série de perguntas e respostas lá, o Pergunte ao Carlos. Você também pode deixar suas perguntas aqui no campo de comentários, tá? Eu vou agrupando os temas para fazer um vídeo e responder sobre isso. Aproveite, ative o sininho lá, né? Joinha, se inscreva, todas aquelas coisas legais. E, especialmente, leia a Bíblia. Esse livro muda a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.